Olá, boa noite, tudo bem com você? Vem compartilhar esperança comigo mais uma vez. Eu vou te pedir que curvemos a cabeça em oração, todos nós com a cabeça inclinada e os olhos fechados em oração. Eu vou pedir que todos estejam em atitude de reverência na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, porque eu creio que há centenas de pessoas aqui nesta noite que estão nos vendo por este programa com fardos pesadíssimos que precisam ser erguidos, problemas que precisam ser resolvidos e culpas que precisam ser tiradas. Você está procurando realizar-se na vida, está procurando finalidade e significação em sua vida? Muitos de vocês têm problemas de toda sorte. Um problema no casamento, talvez, um problema de uma carreira, o problema do estudo, talvez o problema dentro do serviço militar, nós não sabemos. Mas todos esses são problemas que jovens enfrentam no dia a dia. Pois bem, eu quero dizer a vocês esta noite que vocês podem achar paz e alegria e um sentimento de realização pela entrega de suas vidas a Cristo. E vou pedir que, silenciosamente e reverentemente, curve a sua cabeça e que não haja nem movimentação, nem conversa, mesmo dentro da sua casa. Ore comigo. Nosso Pai e nosso Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito atraia para Ti aqueles cujos corações tens preparado para esta hora, neste momento, pois pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, você que está me ouvindo esta noite, através do canal Adventistas Ponte Alta. Quero que você abra comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3, lá tem uma passagem que fala dos últimos dias. Esta expressão se encontra por toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, e de modo particular nos ensinos de Jesus Cristo. Ele falou dos últimos dias e nos deu certos fatos que sucederão nesse período. O que significa a expressão últimos dias? Quer dizer que ao chegarmos ao final da história, como a conhecemos, não o fim do mundo, nem o fim da terra, mas o fim do estágio da história em que nos encontramos, a era da atração do Espírito de Deus, a era da graça, ao passo que nos encaminhamos para o fim dela, haverá certas características e uma delas será a desordem mundial, o crime, a rebelião e especialmente da parte da juventude. Muitas pessoas têm ficado perturbadas com o que tem acontecido, principalmente nos campos das universidades, seja no Brasil ou no mundo. Eu sei que nosso mundo, no mundo que vivemos, a juventude está marchando e promovendo manifestações, atacando e rebelando-se de toda sorte. Muita gente está levantando a pergunta: por quê? O que aconteceu? O jornal The New York Times de alguns anos atrás, citou o jovem John Kenneth Galbraith nestas declarações. Ele disse: estou vivamente impressionado com o desalento que domina as comunidades das universidades modernas. É um ponto de vista generalizado, disse ele, que a Universidade de Harvard, por exemplo, está prestes a ruir. Mais um empurrãozinho e ela se despencará no Rio Charles. Queridos, uma jovem universitária de 21 anos escreveu à época suas queixas e elas foram publicadas. Creio que suas reclamações refletem os pensamentos da geração em que vivemos. Vejam o que ela disse. Lembre-se de que ela tinha 20 anos e estava na universidade, e isto é o que ela disse. Veja, com 19 anos estamos prontos para morrer. Passamos nossa juventude esfolando-nos nas algemas de um protecionismo que nos sufoca e nos esmaga. Arremetemos como criancinhas num acesso de raiva. Temos muitas armas: a rejeição de nossos pais, a exibição de nossa vida sexual ilícita. A rebelião que ferve na juventude de hoje, diz ela, não tem fundamento. Eles se rebelam sem saber contra quê. Estão procurando por algo, mas o que é esse algo? Eles não podem dizer. Vemos nossos pais maquinando e se degradando, rejeitando os valores que nos oferecem como sagrados, se é que ao menos se dão trabalho de fazê-lo. Que devemos fazer se não rejeitar essa hipocrisia? Somos a esperança do mundo, mas não temos esperança. Só temos esperança em nós mesmos. E quem somos nós? Não podemos sequer descobrir.
Já John Kennedy, antes de morrer, disse isto em um discurso já na década de 60. Veja o que ele falou para as pessoas que o ouviam. É o destino dessa geração viver com uma luta que não começamos, em um mundo que não fizemos. Nem sempre as pressões da vida são atribuídas por escolha. A revolta e a inquietação, queridos, acham-se em toda parte do campus hoje. Todo o processo educativo está em perigo. Surge toda sorte de pergunta, tipo, o que está de errado, onde falhamos, quem são os rebeldes, que querem eles, para onde vamos indo? Espero que vocês se lembrem sempre de que é só uma minoria relativamente pequena dentre os milhões de estudantes colegiais e também aqueles universitários que estão esparramados neste Brasil e estão em revolta. Desses, alguns são considerados radicais. Outros mais ou menos são simpatizantes, mas há milhões dentro dessas categorias que não estão comprometidos com causa alguma. E ainda existem aqueles que escolheram uma bandeira para seguir e outros que nem escolhem. Ainda não escolheram o credo que vão crer. Muitos deles estão infelizes, confusos, frustrados, mas milhares deles estão presos à questão de sexo, drogas e álcool. Mas lembre-se de que a juventude de hoje cresceu com pais modernos. Esta é uma geração pós-moderna e quando atingirem a idade da razão, já encontraram esperando por eles o avião a jato, a bomba nuclear, o aparelho de televisão, o computador, a pílula, a cápsula espacial, vacina, principalmente aquela que exterminou um dos maiores causadores de paralisia infantil. Coisas impensáveis há 100 anos atrás ou mais, não pensaríamos hoje. Pensaríamos diferente. No passado encontraram a LSD e a maconha na esquina da casa. Contemplaram uma sociedade adulta em que beber havia se tornado símbolo de posição social e as piadas sobre sexo é coisa comum nas festas. Acima de tudo, queridos, eles penetraram numa vida em que a ciência era considerada como transcendente. Assim sendo, essa geração jovem cresce com abundância, tecnologia, rápida mudança social e violência. E pela televisão, eles têm sido bombardeados desde a infância com sugestões de necessidades falsas, o que tem criado um abismo de expectação e consumismo. Eles querem essas coisas que vêm na TV e eles querem elas agora. Eles foram criados por um sistema de educação que se originou, em parte, de uma experiência em educação. Esse novo tipo de educação dizia que a verdade é algo que o indivíduo precisa descobrir por si mesmo. A verdade não é objetiva, ela é subjetiva. Tudo é relativo. É verdade para mim? É verdade para você? Perguntam eles. Rejeitam a declaração de Jesus Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Rejeitam suas palavras onde ele diz na Bíblia: conhecereis a verdade vos libertará. Por que não existe tal coisa como verdade absoluta no dizer deles? Assim é que a filosofia de grande parte da educação moderna era guiar os estudantes a uma experiência da qual poderiam deduzir certas proposições verdadeiras por si mesmos. Isso então nos levou ao que agora se tornou a sociedade tolerante. Não a tolerância no melhor sentido da palavra. E tudo que você tem que fazer é ir à praça, ou sei lá, ao campus da universidade, para ver as evidências da situação a que essa tolerância nos arrastou. E foi assim que surgiu o abismo entre as gerações. Os valores antigos da geração passada eram passados no conceito judaico-cristão, através dos 10 mandamentos e no Sermão da Montanha, conforme está na Palavra de Deus. E a nova geração se apegou a isto até terminar o ensino fundamental. Começaram a ter dúvidas no ensino médio e estavam completamente mudados ao ingressarem na universidade. E assim, quando o rapaz ou a moça recebe o diploma, o abismo entre as gerações é quase completo. Entre ele e seus pais, naquilo que eles creem e nos compromissos que assumem. Quem são essas pessoas? Bem, primeiro de tudo, estão os radicais convictos que falam sobre o movimento e a revolução. Uma pequena minoria. Depois vem os idealistas, a geração para frente. Eles querem reformar a sociedade, mas não sabem como. Eles acreditam que o país está doente
e estão perturbados com a pobreza, o problema racial e a guerra nas ruas. Em terceiro lugar, há um outro grupo que se rebela pelo simples prazer de se rebelar. Como eles dizem, alguns deles não se deram bem na escola e querem racionalizar o seu fracasso atacando o sistema. Eles não se culpam a si mesmos. Aliás, pense comigo, ninguém mais se culpa a si mesmo. É o sistema que está dando errado. É alguém lá na prefeitura que está errado. É alguém lá na capital que está errado. Eu não poderia errar de jeito nenhum a não ser eles. Nós não nos culpamos mais a nós mesmos. E então, em quarto lugar, surge um grupo simplesmente que está enfadado. Tem ociosidade demasiada, talvez dinheiro demais, nenhuma luta pela sobrevivência. Eles têm a tendência de culpar a sociedade por tudo. A Bíblia diz que quando atingimos a idade da responsabilidade, que é ali entre os 10 e 12 anos, tornamo-nos responsáveis. Não há dúvida de que a sociedade é responsável por muitas das nossas terríveis condições sociais. Mas no que se refere às suas relações com Deus e com seu semelhante, a Bíblia diz que você é responsável. Muitos dos livros da Bíblia, meus queridos, foram escritos dentro da prisão. Ouvimos falar muito de discriminação. Pois bem, Paulo sofreu discriminação. Ele foi atacado em todo lugar que ia, acabou na prisão. Lá escreveu uma carta aos Filipenses dizendo o seguinte: alegria, alegria. Não encontrei senão muita alegria na minha experiência com Cristo. É possível viver num lar opulento e ser feliz. Eu creio. É possível viver num casebre e ser feliz, com Cristo no coração. Eu também creio. É possível viver numa prisão ou num asilo de alienados e ter Cristo no coração e achar paz e felicidade. Muitos jovens, meus irmãos, estão fartos de paternalismo, são tratados como criancinhas e eles querem participar na elaboração das decisões, por exemplo, dentro da universidade. Eles se rebelam contra quaisquer exigências rígidas, mesmo para o grau de bacharel. Eles não querem ser obrigados a fazer os exames ou fazerem as provas. Não querem fazer seu aprendizado através de um estudo disciplinado. Por isso, às vezes, se rebelam. E eles estão fartos também da hipocrisia. Seus pais defendem a honradez, a integridade, o trabalho árduo, mas eles não veem seus pais praticando a sinceridade. Não veem a integridade nos pais. Não veem seus pais realmente se dedicando ao trabalho. Assim, recebem um conjunto errado de valores e notam a hipocrisia. Eles estão fartos ainda, queridos, do ensino distanciado da realidade, da vida que vivemos, seja dentro da universidade, dentro do ensino médio, ou até mesmo no ensino fundamental. Temos cometido o erro de ensinar aos jovens como ganhar o sustento, e só isso. Devemos fazê-lo, mas a vida é mais do que somente pão e manteiga, um carro novo, ou talvez um novo aparelho de TV ou celular. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, ele disse também, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Queridos, o homem é trino, tem uma mente que precisa de instrução, tem um corpo que precisa de remédio e alimento, e tem um espírito que precisa de Deus. Ele precisa ter fé, precisa de alguma coisa a que se dedique. Não é de admirar que um estudante universitário, por exemplo, rasgou seu diploma outro dia na frente de milhares de pessoas e disse o seguinte, a instrução que recebi nesta universidade não tem tido significação para mim. Ele aprendeu como ganhar a vida, mas não aprendeu a viver. Não havia aprendido como viver e enfrentar os problemas e dificuldades da vida. E ele, indubitavelmente, não aprendeu a morrer. E eu não creio que qualquer pessoa saiba viver enquanto não tenha aprendido a morrer. É aqui que o Evangelho de Cristo entra em ação. Ele perdoa o pecado e o fracasso do passado. Ele dá um novo poder agora, ele dá confiança e segurança e certeza para enfrentar o futuro. Porém, ainda existe algo mais que devemos acrescentar a tudo isso. A raça humana rebela-se automaticamente. Somos todos rebeldes. Adão e Eva se rebelaram contra Deus no jardim do Éden.
Caim se rebelou contra os ensinos de Deus e os ensinos de seus pais e matou seu irmão. A Torre de Babel, da qual lemos na Bíblia, nada mais foi do que uma rebelião. Outro exemplo, Ló se rebelou contra seu tio Abraão. Esaú rebelou-se contra Deus. Ele vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Só no livro de Juízes, meus amigos, o povo de Israel se rebelou 7 vezes. E então, debaixo do juízo de Deus, clamou por um libertador. Absalão, por exemplo, se rebelou contra seu pai. E em Josué, capítulo 1, verso 18, lemos: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Jó, por exemplo, acrescenta: os perversos são inimigos da luz, não conhecem seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Querido amigo, Isaías, o grande profeta de Israel, estava falando do juízo de Deus e disse isso no capítulo 1. Ele disse o seguinte: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Podem ver, então, que por toda a Bíblia o homem é um rebelde. Ele é retratado em rebelião contra Deus. Somos rebeldes por natureza e na primeira oportunidade atacamos o que esteja ao nosso redor como uma cobra, porque estamos rebelados. A Bíblia diz: todos se rebelaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque uma das definições de pecado é rebelião. Foi assim que o diabo começou a sua existência. Lúcifer, filho da alva, rebelou-se contra Deus naquele passado misterioso. Não sabemos muito sobre isso, mas foi aí que tudo começou. Adão e Eva rebelaram-se contra Deus no jardim do Éden, e cada um de nós aqui é um rebelde. Não queremos que ninguém nos diga o que fazer. Não queremos que Deus nos diga como devemos viver. Não queremos que Ele trace o caminho para o céu. Queremos ir por algum outro caminho. Há caminho, queridos, segundo diz a Bíblia, que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A Bíblia diz que o caminho para o céu é por uma porta estreita e um caminho estreito, mas nós não gostamos de ser estreitos. Todos nós nos consideramos tolerantes, de mente aberta, exceto em ciência. Suponhamos que os astronautas, por exemplo, da Apollo 2, pense comigo, dissessem: alô Houston, estamos fora de rota. E alguns homens desse centro de controle lá em Houston, que têm vistas largas e são tolerantes, portas que não são estreitas, são largas, respondessem: oh não, Apollo, não faz mal, há muitos caminhos que levam à Lua. Simplesmente sigam por esse que estão, qualquer caminho vai dar na Lua. Meu amigo, mas o fato é que há muita gente que diz isso a respeito do caminho para o céu. Qualquer caminho vai dar lá. Jesus não disse isso, ele disse sim que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele disse mais, que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Há milhares de jovens aqui que estão provavelmente buscando um propósito e um significado para a vida e estão me ouvindo nessa noite. A grande pergunta nas universidades, nas ruas, no momento, qual é? Qual o propósito e a significação da minha existência? Veja o que Nietzsche diz: se a pessoa tem um porquê para a sua vida, pode suportar quase qualquer como. Impressão interessante que Albert Camus disse: o homem não pode viver sem significado. E eu posso dizer que eles tinham razão. Muitos dos nossos filósofos modernos, a começar por Marcuse, estão falando sobre situações finais que temos de enfrentar na vida e não há nada que possamos fazer a respeito. Eu vou morrer. Todo mundo vai morrer. Tenho que enfrentar os fatos. Eu sofro, todos sofrem. Espiritualmente, moral e fisicamente, afinal, todos sofrem. A pergunta é: como é que eu enfrento o sofrimento? Preciso lutar. Estou envolvido à mercê do acaso. Tenho um sentimento de culpa. Quem sou eu? Estas são perguntas que a juventude está fazendo e está levando para toda parte. E talvez você que é estudante, que está me ouvindo, desejo fazer uma pergunta para você. Quantos cientistas na sua universidade consideram a morte um problema a ser estudado cientificamente? Quantas universidades incluem entre as matérias a morte, o sofrimento, o destino da vida, o pecado e a existência futura? A educação moderna tem a tendência de evitar
e suprimir todas essas perguntas sérias que os estudantes estão fazendo. Mas a resposta está em um só lugar. A Bíblia fala sobre essas perguntas. Ela fala com autoridade sobre o pecado. Ela fala com autoridade a respeito da vida futura. Fala com autoridade sobre a sua origem. Por que você está aqui, para onde você irá? Existe o problema de Deus. Tolstói disse certa feita que cada um de nós tem um vazio com a forma de Deus. Sim, Deus existe. Não lá longe, mas aqui. Ele é uma pessoa, Ele é real, Ele é onipresente. Deus é eternidade a eternidade. Eu estava vendo, por exemplo, uma conversa de Billy Graham com um cientista chamado Walter Cronkite, se não me engano. Na semana passada, eles começaram a falar do espaço. Eles diziam entre si mais ou menos: você sabia que muitos cientistas acreditam que ao final desse século, se a raça humana durar até lá, seremos capazes de vencer a barreira da luz, exatamente como vencemos a barreira do som? Quer dizer, em outras palavras, o homem será capaz de viajar à velocidade da luz. E quando o homem viajar à velocidade da luz e alcançarmos a estrela mais próxima, pense só nisso. Existem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Mas se alcançarmos a mais próxima, sabe quanto tempo levarão os astronautas para chegar lá, à velocidade da luz? 5 anos para ir, 5 anos para voltar. É claro, o fim do século chegou, o homem não viaja na velocidade da luz, todos sabemos disso. Mas eles continuaram a conversa, mais ou menos nesse sentido. Agora, só que do ponto de vista mais interessante. Quando eles entraram na cápsula espacial, e pensando eles, e deixarem o Cabo Kennedy, seja lá onde eles forem partir para o espaço, e regressarem, olha que coisa interessante. Você estará 10 anos mais velho, eu também estarei 10 anos mais velho. Mas os astronautas só estarão 10 dias mais velhos. Por quê? Porque quando se ultrapassa a barreira da luz, alcança-se um ponto em que o tempo quase cessa de existir. Não existe tempo no espaço, nem ontem, nem amanhã. E só agora a ciência, poucos anos atrás, descobriu aquilo que a Bíblia sempre ensinou. Deus existe de eternidade a eternidade. Para Deus não há futuro nem passado. Tudo está no eterno presente para Deus. Agora você entende quando a Bíblia fala que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Eu quero dizer para você que me ouve, Deus existe. Você crê nisso? O primeiro passo é crer nele. E então, o segundo problema. Qual é o segundo problema? O problema do homem. Um dos nossos famosos escritores disse que nada tinha significado na vida. Eugênio O'Neill disse certa vez: o único significado da vida é a morte. E sabem de uma coisa? Verifico toda a parte que os estudantes se sentem como se fossem cartões, aqueles cartões do passado da IBM. São simplesmente números binários. Este é um dos problemas do sistema educacional moderno. Não existe interação nem relacionamento entre alunos e professores. Eles se tornaram simples números e muitos estudantes vivem num estado de niilismo espiritual. O que é niilismo? O niilismo não crê em nada. Não há moral, não há objetivo, não há significado para nada. E há muitos nessas condições hoje. Mas a Bíblia ensina que Deus tem um propósito para cada um na raça humana. Deus nos criou à sua imagem e como você é como pessoa você é importantíssimo para Deus. A Bíblia diz que Deus tem os cabelos da sua cabeça contados. Ele sabe. A Bíblia diz que Deus observa você desde o momento da concepção no ventre da sua mãe. Em cada momento de sua vida, Deus observa você. Ele o observa no momento da sua morte, inclusive. Tudo é tomado e lançado em conta, anotado. Ele conhece todas as nossas escolhas morais. Ele conhece todas as nossas opções. Por exemplo, quando você é imoral, quando diz uma mentira, Ele sabe que você teve a opção de não contar a mentira. Você poderia ter dito a verdade. Havia um jeito de fugir àquela imoralidade. Talvez você pense em José, lá no Gênesis, que escapou da mulher de Potifar, mas você não o fez. Você se deixou agarrar. Tudo está nos computadores de Deus de um modo que no juízo ninguém poderá dizer: Deus, tu és injusto. Ele conhece os fatores que entraram em sua vida e tudo será devidamente considerado e pesado. E você nunca poderá dizer: Deus, tu não foste justo. Existe também, queridos, o problema da maldade humana.
O que causa a cobiça e a paixão e o preconceito e a guerra? Você sabe o motivo? Estamos nos debatendo com o problema, por exemplo, racial nos Estados Unidos. E não só lá, aqui também. Estamos às voltas com os problemas envolvendo o crime. Estamos aí envolvidos com o problema das guerras nas ruas, da violência. Temos ainda o problema da pobreza. De onde veio tudo isso? Em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve dizendo que com efeito o mistério da iniquidade opera. Há um mistério em relação à maldade humana. Há um espírito do mal operando no nosso mundo e não se esqueça disso nunca. Existe Deus, mas existe também o espírito do mal, que nós chamamos de diabo. Você pode chamá-lo pelo nome que quiser. Há um poder maléfico nesse mundo e você não pode explicar todo o mal existente no nosso mundo hoje, a não ser que admita que haja uma força sobrenatural que o sustenta, chamada diabo, ao qual Jesus se refere frequentemente. Sim, a Bíblia diz que a maldade se origina em nosso coração. Jesus afirma que do coração procedem maus desígnios, procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. John Lennon, ele dizia o seguinte, um dos Beatles, ele disse algo muito interessante no Canadá, outro dia, aí, quando ele ainda era vivo. Ele disse o seguinte: se pecar significa errar o alvo, então eu sou um pecador. Eu posso dizer para você que eu concordo com John Lennon. Ele é pecador, mas eu também sou. Você também é. Porque o pecador é deixar de alcançar o padrão e as exigências de Deus para a nossa vida. Não alcançamos o alvo, precisamos de reconciliação com Deus. Precisamos de perdão. E foi para isso que Cristo veio e morreu na cruz. E vem agora o problema da culpa com que muitos jovens lutam. A revista Time, muitos anos atrás, citou um testemunho de uma jovem da Universidade de Radcliffe, que dizia o seguinte, ela falava mais ou menos o seguinte, uma frase curta: eu sempre me sinto culpada. Aí a pergunta que me veio à mente, de onde vem isso? Afinal de contas, existe uma lei moral universal? A psicologia reconhece o lugar de destaque na culpa. Mas Deus diz, escrevi minha lei em teu coração. Um dos maiores psicólogos na América declarou há algum tempo que 95% do desequilíbrio mental nos americanos eram causados pelo fato de a vítima, num ponto crucial da sua vida, haver recusado o perdão do pecado. Todos querem ser perdoados. Todos sabemos que temos pecado. Sabemos que falhamos, mas você sabe que está perdoado? Pois foi por isso que Cristo veio. Por isso ele morreu na cruz. Goethe, o grande filósofo alemão, disse certa vez: se eu fosse Deus e este mundo de pecado e sofrimento despedaçaria meu coração. Pois foi isso que aconteceu. O coração de Deus ficou despedaçado. Esta é uma razão por que Cristo morreu na cruz. Este é o motivo por que Ele derramou o seu sangue. Porque Deus tomou os meus pecados e os colocou sobre Cristo. Aquele que não conheceu pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós. Você pode ser perdoado. Seus pecados podem ser apagados. Você enfrenta, entre outros, querido, o problema do sofrimento e pode dizer com o apóstolo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Você pode enfrentar o problema da morte. A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Paulo disse, combati o bom combate, estou pronto a ser oferecido em sacrifício. Morrer é ganho. William Stickel disse, todo medo que temos é, em última análise, o medo da morte. A Bíblia diz que Deus não criou o homem para morrer. As Escrituras dizem que Cristo não só destruiu a morte, como trouxe a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A fé cristã é fé na ressurreição. O medo da morte é afastado quando você entrega a vida a Cristo. Sem dúvida, querido, que há uma certa apreensão. Sempre existe tensão quando se trata do desconhecido, mas quando você recebe a Cristo, o aguilhão da morte desaparece. Você pode encarar a vida com um olhar firme, com um andar seguro e um sorriso no rosto, porque o seu passado foi perdoado.
Você sabe que está aqui, criado à imagem de Deus, para glorificá-lo. Você sabe para onde vai. Irá passar a eternidade com Cristo. Você pode dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E pense nisso. E atrás dessa bandeira que eu estou lhe pedindo para que você siga, isto é o que lhe estou pedindo agora, creia. É a isto que eu estou pedindo agora, em que entregue a sua vida a Cristo. Vimos estes extraordinários homens, por exemplo, que aqui na Igreja Adventista servem, por exemplo, num dos nossos ministérios, como a ADRA e Assistência Social Adventista. Assistência Social Adventista, melhor dizendo. Tem gente que adota essa causa de forma muito firme, em atividade social da mais elevada categoria. Eles saem para ajudar os necessitados, com uma mão carrega o amor de Cristo, na outra um copo d'água. Eles levam o Evangelho de Jesus Cristo. E esta noite, por exemplo, queridos, o Brasil e o mundo precisam de jovens, e eu estou falando com você agora, que marchem sobre a bandeira de Cristo. Você não terá que se envergonhar dele. Você quer tomar posição ao lado dele sempre. Você está disposto a sofrer o escárnio e perseguição. Você não se importa de que os seus amigos zombem de você, pratiquem bullying ou cyberbullying e o chamem de quadrado ou de qualquer outra coisa mais feiosa. Hoje você está pronto a entregar sua vida a Ele, segui-lo e servi-lo e alistar-se em seu exército e dizer: Senhor, quero sair daqui com amor no coração. Ao sair daqui, quero ajudar a transformar o mundo pela transformação dos homens. Estou pronto a seguir e a servir Jesus Cristo, custe o que custar. E isto vai custar para você alguma coisa. Porque eu vou dizer para você, meu jovem, não é fácil ser cristão. Não é fácil seguir a Cristo. No mundo em que vivemos com as pressões de ordem materialista, consumista, pressões seculares, pressões sexuais e sensuais, não é fácil viver uma vida pura diante de Deus, mas você poderá fazê-lo com a ajuda de Jesus Cristo. Hoje eu estou lhe pedindo, em nome de Jesus, receba Cristo no seu coração. Você me pergunta: mas Kleber, o que eu tenho que fazer? Eu vou te dizer. Antes de tudo, você tem que se arrepender de seus pecados. Isto quer dizer que você está disposto a voltar as costas para o pecado. Quer dizer que você está disposto a reconhecer que pecou. Eu pergunto: você está pronto a fazer isso? Isso é arrependimento, querido. Em seguida, pela fé, você recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Mestre. E você age de acordo com o que a palavra diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vou pedir que você faça a decisão aí na sua casa, onde você estiver, no seu coração. Por quê? Jesus disse: se você não está disposto a me reconhecer perante os homens, eu não reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Quando você se casa, você o faz diante de testemunhas. Quando vem a Cristo, você vem abertamente e toma posição com Ele. Você pode ser membro de alguma igreja, não importa qual seja. Pode não ser membro de nenhuma, talvez. Pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser judeu, você pode ser do Islã, não ter religião nenhuma, ser inclusive ateu. Mas você quer vir hoje entregar sua vida a Cristo? Venha. Venha recebê-lo como seu Salvador. Venha confiar nele. Eu vou pedir que você venha. Venho pedir que você levante, venha, fique mais perto do seu computador, aproxime-se do seu smartphone, aproxime-se da sua TV, venha silenciosamente, reverentemente, não perante mim, sem querer ser copista, chegue mais perto. Vou dizer-lhe uma palavra muito importante. Vou fazer uma oração com você e por você. Vou pedir que você venha agora mesmo, você que é homem, você que é senhora, os jovens de toda parte, seja daqui da Ponte Alta Norte, onde gravamos, seja do Brasil, onde quer que você esteja, ou onde essa mensagem chegar no mundo. Você pode receber a Jesus Cristo onde você está, saindo dos seus lugares, ficando em pé, seja aí na sua casa, onde você estiver, você pode tomar essa decisão para Jesus agora mesmo. Vamos orar comigo? Curve a sua fronte. Querido Pai, estamos gratos porque esta mensagem chegou aonde ela deveria chegar. Milhares de pessoas que estão sofrendo com o peso da culpa, da frustração e da decepção, estão agora se levantando, Senhor, diante de uma TV, de um computador, de um smartphone, tomando a decisão de se entregarem a Jesus Cristo. Que o Teu Santo e Bom Espírito, Senhor, pare sobre cada elas, confirmando esta decisão. Que o Senhor Jesus seja a parte corrente da sua vida até a Tua breve volta.
Abençoe a cada um, Senhor, neste momento, onde quer que eles estiverem, em nome de Jesus. Queridos, eu sei que você está me vendo aqui, neste momento, no Compartilhando Esperança. Se você quer tomar algum estudo bíblico, se você deseja estudar um pouco mais a Bíblia, se aprofundar, eu peço que você mande uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer de mandar um estudo bíblico para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê a paz e até a próxima, se Deus quiser.